O Ford 1950 de Carlos Eduardo Santos protestava com um rangido metálico a cada solavanco, enquanto os pneus lutavam por aderência na estrada de terra batida que serpenteava em direção à Vila Raro. Era uma noite de 1955 e a lua cheia pairava no céu como um olho pálido e onisciente, banhando a paisagem em uma luz fantasmagórica que tornava o familiar em estranho. Sorocaba, a poucos quilômetros dali, pulsava com a promessa de sua ascensão industrial, uma sinfonia de progresso e modernidade. Mas, ali, na vila, o tempo parecia escorrer de forma diferente. As ruas de paralelepípedos e as casas simples de madeira, com suas cercas tortas e hortas modestas, exalavam o aroma de uma vida rural imutável, um bastião contra o avanço dos anos. O vento, frio e carregado da umidade da chuva recente, trazia consigo o cheiro denso de terra molhada e a fumaça adocicada de lenha queimada. Contudo, misturado a esses odores, algo mais se insinuava no ar. Um leve odor metálico, quase imperceptível, mas agudo o suficiente para arranhar o fundo da garganta com um desconforto que Carlos sentiu imediatamente, um presságio químico de que algo estava profundamente errado. Ele desligou o motor do Ford na entrada da vila, e o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo uivo baixo do vento. A luz prateada da lua esculpia sombras longas e fantasmagóricas que dançavam lentamente nas ruas desertas, transformando árvores em sentinelas disformes e casas em mausoléus silenciosos. Carlos respirou fundo, o ar gelado enchendo seus pulmões, como se pudesse expurgar a sensação opressiva que se instalava em seu peito. Ele era um médico, um homem de lógica e bisturis, treinado para ver o corpo humano como uma máquina de carne e osso. Acreditava na ciência, em causas e efeitos, em explicações que podiam ser escritas em um prontuário. Mas a atmosfera da Vila Raro, naquela noite específica, fazia sua mente cética se perguntar se a ciência realmente tinha todas as respostas para o que estava por vir. O som de suas botas na terra batida era abafado, quase reverente. Alto e magro, com um olhar que costumava transmitir confiança e autoridade, Carlos sentia uma agitação incomum, uma hipersensibilidade em seus nervos que ele tentava reprimir. Não era medo, dizia a si mesmo, era cautela profissional. Contudo, era mais do que isso. Era um instinto primal, uma voz ancestral em seu sangue que sussurrava sobre a escuridão e as bestas que nela habitam. Foi o som que o guiou. Não um grito, mas um murmúrio coletivo, baixo e contínuo, como o zumbido de uma colmeia doente. Ele se moveu em direção à fonte daquele som. E logo viu o brilho trêmulo de vários lampiões a querosene, um aglomerado de luz fraca lutando contra a escuridão avassaladora. À medida que se aproximava, o cheiro metálico se intensificou, tornando-se inconfundível, sobrepujando o aroma da terra e da fumaça. Sangue, e em grande quantidade. A percepção clínica o atingiu antes mesmo da visão do horror. Ao chegar ao epicentro da agitação, as pessoas se afastaram instintivamente, abrindo caminho para o doutor. No centro do círculo humano estava Tonhão Moreira, um homem cuja musculatura de atleta parecia ter murchado sob o peso do que vira. Ele vestia o uniforme do Twin Futebol Clube, agora manchado com um padrão escuro e úmido que não era lama. Seu rosto, normalmente corado pelo esforço físico, estava pálido como cera, e seus olhos, fixos no chão, refletiam o brilho das lanternas com uma vacuidade aterradora. Ele ergueu o olhar para Carlos e havia uma mistura de resignação e súplica em seus olhos. Doutor, é melhor o senhor não olhar, é horrível. Sua voz, normalmente um trovão no campo de futebol, era um sussurro rouco, como se temesse que o som pudesse profanar ainda mais a cena.
Os sussurros da multidão eram como o farfalhar de folhas secas, tecendo fragmentos de medo. Um ataque de lobisomem. As lendas urbanas são reais. Igual da outra vez. Carlos, entanto, operava em um plano diferente. O horror era uma variável com a qual ele lidava diariamente. Onde está o corpo? Sua voz soou calma, firme, mas impessoal. Era um mecanismo de defesa, a armadura da objetividade que ele vestia para enfrentar a morte. Tonhão apenas gesticulou vagamente para o chão. Quando Carlos se ajoelhou, o mundo pareceu encolher-se ao redor daquela visão. O corpo de uma jovem mulher jazia sobre a terra, parcialmente coberto por um lençol grosseiro. O queixo pendia, os olhos semicerrados, mas foram as feridas que fizeram a mente científica de Carlos vacilar. Não eram cortes, eram lacerações. Sulcos profundos e paralelos, como se um arado de garras afiadas tivesse rasgado sua carne com uma força descomunal e uma fúria selvagem. Ele notou a ausência de marcas de hesitação, a simetria brutal dos ferimentos. Nenhum animal que ele conhecia atacava daquela forma. Nenhuma faca humana deixava aquele tipo de rastro. Em seu monólogo interno, sua mente vasculhava diagnósticos, tentando categorizar a cena. Histeria coletiva? Um assassino ritualístico explorando o folclore brasileiro local? O termo clínico, licantropia, surgiu em sua mente. Uma desordem mental onde o paciente acredita ser um lobo. Mas aquilo no chão não era uma ilusão, era uma prova física e grotesca de uma fera real. Foi então que a dinâmica da multidão mudou. O murmúrio cessou em ondas, como se uma pedra tivesse sido atirada em um lago de pânico. As pessoas se afastaram mais, não por um empurrão, mas por um respeito instintivo, abrindo um caminho claro. Pelo corredor humano, uma mulher caminhava com uma calma que era quase uma afronta à cena. Marta de Oliveira, 35 anos, cabelos castanhos presos em um coque firme, vestia um vestido simples, impecavelmente limpo. Sua presença silenciosa dominou o ambiente antes que uma única palavra fosse dita. Carlos a observou, intrigado. Marta, percebendo o ceticismo em seu olhar, não hesitou. Sua voz era suave, mas carregada com o peso de gerações. A lua cheia, doutor, disse ela, apontando para o céu com um gesto sutil. Ela sempre traz de volta as sombras do passado. Esta não é a primeira história de lobisomem que Sorocaba ouve. A multidão sussurrou em uníssono, um som de confirmação temerosa. Carlos, embora ainda se agarrando à razão, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras dela, plantadas no solo fértil do horror que ele via, começavam a germinar como uma dúvida venenosa. Nesse instante, Carlos sentiu uma presença atrás de si, um arrepio na nuca, a sensação inconfundível de estar sendo observado. Ouviu o som distinto de uma porta de madeira rangendo, e, em seguida, o clique metálico de uma tranca sendo girada. Virou-se e viu a silhueta de uma mulher na soleira da mercearia. Isaura Alves, baixinha e robusta, estava ali, os braços cruzados, observando-os das sombras de sua própria casa. Ela decidiu que era hora de falar. Eu vi uma sombra enorme na noite passada. Sua voz era baixa, quase um segredo, compartilhado com a noite. Ela se movia com uma força que não era humana, uma sombra. Carlos questionou, tentando manter a autoridade em sua voz. Isaura o encarou, seus olhos não vacilando. Eu não sei, doutor, respondeu ela, e seus relatos assustadores de lobisomens pareciam ensaiados pela própria experiência. Mas eu vi os sinais de lobisomem que minha avó me ensinou. Olhos vermelhos como brasas que se moveram entre as árvores com a rapidez de um fantasma. Não era um homem. E não era um lobo, era algo diferente, uma criatura mítica saída dos contos de terror mais antigos. Sentindo o chão da lógica desmoronar sob seus pés, Carlos virou-se bruscamente para Tonhão. O que está acontecendo aqui?
Você sabe de algo? Tonhão, o rosto uma máscara de pavor, finalmente cedeu. É uma maldição do lobisomem, doutor. Antiga. Dizem que a fera de Sorocaba está de volta. Uma maldição que exige sangue para continuar. Antes que Carlos pudesse formular sua próxima pergunta, a noite se partiu. Um uivo de lobo distante rasgou o ar, mas não era o som de um animal. Era longo, gutural e carregado de uma agonia e uma fúria que pareciam ecoar a própria alma da terra. O som não viajou até eles. Ele simplesmente estava ali, vindo de todos os lados e de lugar nenhum. A multidão congelou, um mosaico de rostos pálidos e olhos arregalados. Foi o som de algo que não pertencia ao mundo da razão. Algo que pertencia ao pesadelo. Carlos se virou na direção do som, seus sentidos em alerta máximo. O uivo se afastava, mas o terror que ele deixava para trás era palpável, como uma geada súbita. Ele olhou para a lua, para a vítima, para os rostos aterrorizados, e pela primeira vez em sua vida, o médico Carlos Eduardo Santos sentiu que havia entrado em um território onde seus livros e sua ciência não valiam absolutamente nada. Gostou do começo desta história? Este é apenas o primeiro relato de lobisomem que temos para você. Não perca os próximos episódios de Sombras do Terror e inscreva-se no nosso canal para mergulhar fundo em mais mistérios e no folclore brasileiro. Deixe seu comentário abaixo e nos diga: você acredita que lobisomens existem? O uivo não terminou. Ele se desfez, fragmentando-se no ar e deixando um vácuo auditivo tão profundo que o som do próprio sangue pulsando nas orelhas de Carlos se tornou um tambor frenético. Por um instante eterno, a multidão da Vila Raro permaneceu como estátuas de sal, rostos pálidos e congelados sob a luz da lua cheia. Então, o feitiço se quebrou. Um único grito agudo de uma mulher rasgou o silêncio e o pânico, como uma praga, infectou a todos. O que se seguiu não foi uma dispersão, foi uma debandada. O som coeso do murmúrio se transformou em uma cacofonia de terror, o tropel desesperado de pés em paralelepípedos, gritos sufocados, o choro agudo de uma criança sendo puxada pela mão. Portas de madeira batiam com a força de um trovão e o som de ferrolhos e trancas sendo acionados ecoou pela vila, uma série de cliques metálicos que selavam as casas e isolavam os vivos da ameaça que agora possuía a noite. Em menos de um minuto, o silêncio retornou. Mas era um silêncio diferente, mais pesado, mais denso, impregnado com o resíduo do medo. Carlos ficou de pé, o corpo tenso, o cheiro de sangue e ozônio preenchendo suas narinas. Ele e Marta eram os únicos que restavam ao lado do corpo. Tonhão e Isaura haviam recuado para a segurança de suas casas, como todos os outros. A jovem mulher assassinada, agora abandonada, por todos, parecia ainda mais trágica em sua solidão. O dever de Carlos, o médico, gritava em sua mente: chamar as autoridades de Sorocaba, preencher a papelada, iniciar o processo racional de lidar com a morte. Mas o cientista dentro dele, o homem movido pela necessidade de dissecar e compreender o inexplicável, estava paralisado, cativado pela evidência impossível. Aquelas lacerações não pertenciam ao seu mundo. E aquele uivo era a assinatura do assassino. Seus olhos traçaram novamente os sulcos na carne da vítima, a força necessária, a precisão selvagem. Sua mente, um arquivo de patologias e traumas físicos, não encontrava nenhuma correspondência. Ele pensou nos relatos de lobisomem que lera em livros de mitologia, sempre os classificando como manifestações de psicose, a licantropia clínica. Mas aquilo não era a obra de um louco que pensava ser um animal. Aquilo era a obra de um predador alfa, uma fera, cuja existência desafiava as leis da biologia que ele jurara defender. A questão que o assombrava, a heresia que ele mal ousava formular era:
E se fosse um lobisomem real? Sua ciência tem um nome para o som que acabamos de ouvir, doutor? A voz de Marta cortou seus pensamentos. Ela não se movera. Sua calma era uma rocha no meio da tempestade de emoções de Carlos. Ele se virou para ela, a frustração transparecendo em seu rosto. Histeria em massa, um animal de grande porte. Existem explicações racionais. As palavras soaram ocas até para ele. Marta deu um passo à frente, a luz do lampião suavizando os traços de seu rosto, mas não a intensidade de seu olhar. A histeria não rasga a carne desta forma, e nenhum lobo que eu conheça uiva como se a alma do inferno estivesse presa em sua garganta. O que você vê aqui não é um caso para a medicina, é o capítulo mais recente de uma história real de lobisomem. História real? Carlos zombou, mas o escárnio não tinha força. Você fala de maldição do lobisomem, do sétimo filho-homem, de superstições para assustar crianças. Eu falo do que é, ela respondeu, sua voz baixando, tornando-se mais confidencial. Os lobisomens no Brasil são mais antigos que o próprio país. Cada região tem a sua linhagem, a sua origem do lobisomem. E a de Sorocaba é uma das mais sombrias. O que aconteceu aqui não foi aleatório, foi um ritual. E vai acontecer de novo, a menos que seja interrompido. Ela o desafiava, não pedindo que acreditasse, mas que aceitasse a evidência que seus próprios olhos lhe forneciam. A lógica de Carlos estava em guerra com seus sentidos. Recuar agora significaria viver para sempre com a dúvida, com o uivo ecoando em seus pesadelos. Avançar significava pisar em um mundo que ele não compreendia, um mundo de sobrenatural e contos de terror que se tornaram realidade. O que você propõe? Ele finalmente perguntou, a voz rouca. Conhecimento, disse Marta. Para lutar contra um monstro como este, você não precisa apenas de uma bala de prata. Você precisa entender suas regras, sua história, suas fraquezas. Minha família. Nós não somos caçadores de lobisomens com armas e armadilhas. Somos guardiões do conhecimento que ensina como se proteger de um lobisomem e, se necessário, como matar um lobisomem. Venha comigo. Eu vou lhe mostrar o começo do fio. A decisão foi tomada. Carlos seguiu Marta pelas ruas agora sinistras da Vila Haro. Cada janela escura parecia um olho observando-o. O som de seus passos era a única coisa que quebrava o silêncio opressivo. A caminhada foi curta, mas pareceu uma travessia. Eles pararam em frente a uma casa pequena, indistinguível das outras, exceto por um detalhe. Uma segunda luz fraca brilhava por trás de uma das cortinas. Antes que Marta pudesse tocar a porta, Carlos ouviu sons vindos de dentro. O raspar lento de uma cadeira de madeira em um assoalho gasto e o murmúrio baixo de uma voz masculina, velha e cansada. Marta abriu a porta sem bater. O ar que saudou Carlos era uma tapeçaria de cheiros. O aroma pungente de ervas, medicinais secas penduradas em vigas, a fragrância de tabaco de rolo e o odor seco e doce de papel antigo. Uma pequena lareira crepitava em um canto, lançando uma luz quente e dançante sobre o ambiente. E no centro de tudo, há uma mesa de madeira maciça coberta de mapas amarelados, livros abertos e objetos estranhos. Estava sentado um homem. Velho, de pele curtida pelo sol e olhos tão profundos que pareciam conter a história da própria terra. Uma nuvem de fumaça de cachimbo pairava sobre sua cabeça. Ele ergueu o olhar lentamente e o brilho do lampião da mesa refletiu em suas pupilas. Ele viu Joaquim, disse Marta, fechando a porta atrás deles. O doutor viu a obra da fera. O velho Joaquim Pereira da Silva tirou o cachimbo da boca. Sua presença enchia o pequeno cômodo com uma gravidade ancestral. Ele não pareceu surpreso, apenas infinitamente triste. Ver é o primeiro passo, disse Joaquim, sua voz um cascalho arrastado.
entender a transformação em lobisomem e a maldição que a alimenta. Isso é a jornada. E é uma jornada da qual poucos retornam inteiros. Sente-se, doutor. A noite é longa e a história que o senhor precisa ouvir é mais antiga que esta vila. Carlos sentou-se, o rangido da cadeira soando alto demais no silêncio estudioso do cômodo. Ele estava em um santuário de conhecimento proibido, o quartel-general de uma guerra secreta que ele nem sabia que existia. A investigação havia começado. O ar no cômodo de Joaquim era espesso, pesado com o fumo do cachimbo e o pó de décadas. Para Carlos, era como entrar em uma cápsula do tempo, um lugar onde a lógica linear do século XX se dissolvia em mitologia e sussurros antigos. A lareira estalava, lançando sombras dançarinas que se agarravam aos feixes de ervas secas no teto, fazendo-as parecerem figuras enforcadas. A mesa à sua frente não era apenas um móvel. Era um altar dedicado a uma guerra secreta, um arquivo de uma batalha travada nas noites de lua cheia por gerações. Joaquim fez um gesto lento com a haste de seu cachimbo, a brasa da ponta brilhando como um olho vermelho na penumbra. O senhor quer entender a origem do lobisomem que assombra esta terra. Sua voz era um cascalho, cada palavra parecendo ser desenterrada de um lugar profundo. Para isso, precisa esquecer as histórias assustadoras que se contam para crianças. Esqueça o 7º filho homem amaldiçoado ao nascer, ou o tolo que busca poder numa encruzilhada em uma sexta-feira 13. Nossa fera é diferente. Ela não nasceu do acaso. Ela foi convidada. Carlos se inclinou para a frente, o ceticismo lutando contra uma fascinação mórbida. Seus olhos percorreram a mesa. Havia um mapa antigo de Sorocaba, rachado nas dobras, com dezenas de pequenas cruzes à tinta vermelha desbotada, todas circulando a área da Vila Raro. Ao lado, recortes de jornais amarelados com manchetes que variavam do século anterior até poucos anos atrás, falavam de ataques de animais selvagens e desaparecimentos misteriosos, relatos de lobisomem disfarçados de tragédias rurais. Marta, de pé ao lado de Joaquim como uma sentinela, pegou um dos objetos com um cuidado quase reverente. Era uma fotografia em sépia, montada em um cartão grosso e já amolecido pela umidade. Ela a deslizou pela mesa até Carlos. Isto, disse ela com a voz firme, é o coração da nossa maldição. A imagem mostrava um grupo de homens jovens, de pé em frente a um estádio de madeira rústico. Eram jogadores de futebol. Seus rostos, uma mistura de orgulho e desafio. Juvenil, o Twin Futebol Clube, em seus primórdios. A qualidade da foto era pobre, os rostos ligeiramente borrados, como fantasmas capturados em celuloide. Mas a mente de Carlos, treinada para a observação minuciosa, foi imediatamente atraída por um detalhe. Na camisa de cada jogador, costurado sobre o coração, havia um pequeno emblema. Não era um lobo comum. Era uma figura estilizada, quase tribal, com presas exageradas e uma silhueta que sugeria algo no meio de uma dolorosa transformação em lobisomem. Um símbolo de time, disse Carlos, mais para si mesmo do que para eles, tentando ancorar o que via na realidade. É mais do que isso, doutor, disse Joaquim, soltando uma baforada de fumaça que subiu em espiral até o teto. É um sigilo, um pacto, uma marca. Os fundadores do clube não queriam apenas vitórias no campo, eles queriam poder, queriam que a vila prosperasse, que seus nomes fossem temidos e respeitados, e fizeram um acordo com algo antigo, algo que já vivia nesta terra muito antes de Sorocaba ter um nome. Marta apontou para o rosto de um dos jogadores na foto, um jovem de olhar intenso e queixo altivo. Este era o capitão, o mais ambicioso de todos. Ele foi o primeiro a se voluntariar para o ritual.
Acreditavam que poderiam controlar a força que invocaram, usá-la para seus próprios fins. Eles não entendiam que não estavam lidando com um animal, mas com uma maldição viva, uma fome que, uma vez alimentada, nunca mais se satisfaz. A voz de Marta tremeu ligeiramente, a única fissura em sua compostura de ferro. Este símbolo, essa marca, ela representava o vínculo com a criatura mítica. E o estádio, doutor. O estádio foi construído sobre o solo onde o ritual foi feito, onde o primeiro sangue foi derramado para selar o pacto. Carlos olhou da foto para o mapa, sua mente de médico traçando conexões. As cruzes vermelhas, os ataques, a proximidade com o antigo campo de futebol. Não era coincidência, era um padrão de caça. Então, o clube, o estádio, tudo isso está conectado. A fera não é apenas um monstro errante. Ela é uma guardiã e ela está cobrando uma dívida. Sim, confirmou Joaquim. E a dívida é paga com sangue. Os descendentes dos fundadores. A cada geração, a maldição desperta para reivindicar o que é seu. Carlos sentiu um frio que não vinha da noite. Ele estava olhando para a genealogia de um horror. Aquela fotografia não era um retrato de um time. Era a lista de fundadores de uma linhagem amaldiçoada. E o que aconteceu com o capitão, o jogador desaparecido que a vila comenta como se fosse uma creepypasta lobisomem? Marta e Joaquim se entreolharam, um silêncio pesado caindo sobre o cômodo. Foi Marta quem falou, a voz baixa, quase um sussurro. Após uma partida vitoriosa, numa noite de lua cheia, ele desapareceu, sem deixar vestígios. Alguns dizem que ele não conseguiu controlar a transformação e fugiu para o mato. Outros, os mais velhos, acreditam em algo pior. Ela fez uma pausa e Carlos esperou, o coração martelando contra as costelas. Eles acreditam que ele se tornou o primeiro da sua linhagem, um lobisomem alfa, que a transformação dele não foi um acidente, mas o propósito final do ritual. Ele não se tornou apenas um lobisomem, ele se tornou o lobisomem do interior, a semente da qual a maldição de Sorocaba brotaria para sempre. A revelação atingiu Carlos com a força de um impacto físico. A lenda do lobisomem local não era sobre uma vítima aleatória, era sobre um homem que escolheu seu destino, que se tornou um monstro voluntariamente. E se ele era um alfa, isso implicava que poderia haver outros, que a maldição poderia ser transmitida. Não se tratava de um único predador, poderia ser uma matilha. Joaquim, que observava a reação de Carlos em silêncio, falou novamente. Essa marca, ela não se apaga com o tempo, doutor. O que foi feito nunca será esquecido. O passado sempre retorna. E a fera, a maldição, ela nunca morre, ela apenas dorme. E agora ela acordou mais faminta do que nunca. Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A verdade que ele começava a aceitar era mais complexa e aterrorizante do que qualquer conto de terror que já ouvira. Ele não estava apenas caçando uma criatura. Ele estava enfrentando a história sombria de uma cidade inteira. Como podemos pará-la? Perguntou Carlos, a voz tensa. Marta olhou para ele, uma dor profunda refletida em seus olhos. Para quebrar o ciclo, precisamos entender o ritual original. Precisamos descobrir o que foi oferecido e o que foi deixado para trás. Até que a dívida seja paga de outra forma, o sangue continuará a correr. Carlos fechou os olhos, o peso do conhecimento esmagando-o. A ciência, a lógica, seu mundo de fatos e provas, tudo isso parecia um abrigo frágil e inútil contra a tempestade sobrenatural que se formava sobre Sorocaba. E ele estava bem no centro dela. A chuva, que antes era uma cortina constante, transformou-se em um dilúvio. Relâmpagos rasgavam o céu noturno, iluminando a silhueta esquelética de uma capela abandonada no limite da Vila Haro por frações de segundo.
Cada clarão revelava paredes de pedra corroídas pelo tempo, um telhado parcialmente desabado e um campanário mudo, onde nenhum sino tocava há quase um século. Era para lá que Marta os guiava, com Joaquim seguindo logo atrás, seu passo lento, mas firme, como se cada centímetro daquele chão sagrado e profanado fosse conhecido por ele. Ao se aproximarem, Carlos sentiu uma mudança palpável no ambiente. O ar ficou mais frio, um frio úmido que penetrava seu casaco e se agarrava aos ossos. O som da tempestade parecia recuar, abafado, como se estivessem entrando em uma bolha de silêncio antinatural. O cheiro de terra molhada foi suplantado por um odor de mofo profundo, de pedra úmida e, por baixo de tudo, um aroma acre e persistente de incenso queimado e algo mais, algo metálico e rançoso que sua mente se recusava a nomear. A capela não estava apenas abandonada. Ela se sentia doente, um organismo em decomposição, exalando o miasma de sua própria corrupção. Marta parou diante da pesada porta de madeira, a superfície coberta de farpas e rachaduras. Não havia fechadura, apenas uma barra de ferro corroída pela ferrugem. Com um esforço conjunto, eles a moveram, e a porta se abriu com um gemido longo e gutural, o som de uma tumba sendo violada. A escuridão lá dentro era absoluta, uma escuridão física que parecia engolir a luz da lanterna de Marta. Este lugar, começou Marta, a voz baixa, reverente, é o coração da maldição. Aqui a história de lobisomem de Sorocaba foi escrita com sangue e promessas quebradas. Ao entrarem, o eco de seus passos no chão de lajotas de pedra parecia profano. A lanterna de Marta varria o interior, revelando a devastação. Bancos de madeira estavam virados e quebrados, cobertos por uma espessa camada de poeira e teias de aranha. As paredes, em algum momento, haviam sido cobertas por afrescos. Agora, apenas fragmentos desbotados permaneciam. Mas o que Carlos conseguia distinguir o perturbou profundamente. Eram cenas bíblicas, mas distorcidas, como se vistas através de um pesadelo. Um anjo da Anunciação tinha garras sombrias em vez de mãos. Os olhos dos apóstolos na Santa Ceia eram poços vazios e negros. Era a arte sacra que havia sido sutilmente, horrivelmente, subvertida. Que pacto? Perguntou Carlos, sua voz absorvida pela vastidão úmida da capela. Pacto com quem? Com o quê? A pergunta era um desafio, um último bastião de sua racionalidade em desmoronamento. Joaquim, que se movera lentamente até o centro da nave, respondeu sem se virar. Com o que já estava aqui, doutor, com a fome na terra. Há séculos, quando os primeiros colonos portugueses chegaram, esta não era uma terra vazia. Era um lugar de poder antigo, guardado por espíritos e bestas que os homens brancos não compreendiam. Eles queriam prosperidade, queriam que sua vila sobrevivesse e se tornasse forte, e em sua arrogância fizeram um acordo. Marta se ajoelhou perto do altar de pedra que estava rachado ao meio, como se atingido por um raio. Ela passou a mão sobre as lajotas, procurando por algo. Eles não acreditavam em lobisomens existem como nós. Para eles, era apenas mais uma peça da mitologia do velho mundo, uma força a ser barganhada. Eles não entendiam que no folclore brasileiro as coisas antigas têm dentes de verdade. Com um grunhido, ela empurrou uma lajota solta, revelando um compartimento escuro por baixo. De lá, ela retirou um objeto envolto em um pano de couro puído. Era um livro, grande, encadernado em couro escuro e rachado, com fechos de metal enferrujado que pareciam garras. Ela o colocou sobre o altar quebrado e o abriu com cuidado. O cheiro de poeira e decomposição que emanou dele era sufocante. Aqui, disse ela, é onde o pacto foi selado. Carlos se aproximou, a luz da lanterna caindo sobre as páginas amareladas. Eram escritas à mão,
em um português arcaico, a tinta desbotada pelo tempo. Mas não era o texto que o chocou. Eram os desenhos nas margens, diagramas da lua em suas fases, constelações astrais e, o mais perturbador, ilustrações detalhadas da anatomia de uma transformação em lobisomem. Músculos se rasgando e se reconstruindo, ossos se quebrando e se realinhando. Era a obra de um artista insano ou de um anatomista do impossível. Aquele livro era o manual do ritual de como virar lobisomem. Eles ofereceram sangue, continuou Joaquim, sua voz ecoando na capela como a de um pregador sombrio. Um sacrifício. O filho de um dos líderes, um jovem, oferecido em uma noite de lua cheia neste mesmo altar, em troca do poder da fera para proteger a vila e garantir sua riqueza. A entidade aceitou e deu a eles o que pediram, mas o preço foi a alma de sua linhagem. A maldição do lobisomem se tornou uma sentença hereditária. A revelação foi como um soco no estômago de Carlos. A origem do lobisomem de Sorocaba não era um acidente da natureza ou uma praga sobrenatural. Foi uma transação, um ato deliberado. Os descendentes, o pessoal do Twin, eles são descendentes desses colonos? Sim, confirmou Marta, virando uma página do livro para revelar uma lista de nomes. Eles sabem da história, mas a enterram sob gerações de silêncio e negação. Mas a maldição não esquece. O estádio foi construído sobre o cemitério não oficial, onde enterraram os corpos das primeiras vítimas, para esconder a verdade. O clube de futebol era uma forma de continuar o ritual, de manter o poder da fera atrelado à comunidade, disfarçado de paixão esportiva. Um trovão retumbou lá fora, tão forte que as paredes da capela pareceram tremer. A chuva batia nas poucas janelas intactas com a fúria de um ataque de lobisomem. Carlos sentiu o peso esmagador da história. Ele não estava lidando com uma série de assassinatos. Estava lidando com o pecado original de uma cidade inteira. Como podemos parar isso? Ele perguntou, a voz quase inaudível sob o som da tempestade. Marta olhou para ele, o brilho da lanterna refletindo em seus olhos sérios. Este livro descreve o pacto, mas também descreve as fraquezas do lobisomem nascido dele. O ritual de criação deixou uma falha, uma brecha. A bala de prata, o fogo, são eficazes, mas não destroem a maldição. Para quebrar o ciclo, precisamos usar a própria natureza do pacto contra ele. O sacrifício precisa ser desfeito, e para isso precisamos ir onde tudo começou de verdade, onde o primeiro sangue foi derramado. Carlos fechou os olhos. A lógica, a ciência, seu mundo ordenado, tudo se desfez. Ele estava imerso no sobrenatural, navegando por uma história real de lobisomem escrita em pedra e sangue. E ele sabia, com uma certeza aterrorizante, que havia chegado a um ponto sem retorno. O pesadelo era real, e ele estava bem no coração dele. Deixar a capela foi como emergir de um túmulo subaquático para a superfície de um oceano tempestuoso. O mundo profano da chuva e do vento pareceu estranhamente normal depois do silêncio carregado daquele lugar. Joaquim, com um aceno solene, permaneceu para trás, o guardião de seu santuário de segredos, enquanto Marta guiava Carlos através da lama e da escuridão em direção ao próximo círculo deste inferno particular, o estádio abandonado do Twin Futebol Clube. À distância, a estrutura era uma carcaça escura contra o céu violáceo. O vento uivava através das vigas de metal expostas e das arquibancadas de madeira podre, produzindo uma melodia dissonante, um lamento fúnebre pela glória esquecida do lugar. Conforme se aproximavam, o cheiro de concreto úmido e ferrugem se misturava ao odor adocicado da vegetação em decomposição que agora cobria o campo, transformando-o em um pântano selvagem. Aquilo não era mais um campo de esportes.
Era um cemitério de sonhos, e como Carlos estava prestes a descobrir, de muito mais do que isso. Eles encontraram uma entrada lateral, onde os portões de ferro haviam sido arrancados das dobradiças. Cada passo dentro do complexo ecoava de forma fantasmagórica. As arquibancadas, desprovidas de seus assentos, pareciam as costelas expostas de uma besta colossal. Carlos, com a lanterna em mãos, iluminou os vestiários. Armários de metal enferrujado pendiam abertos como bocas desdentadas. Chuteiras velhas, comidas pelo mofo, jaziam abandonadas. Havia uma tristeza palpável ali, mas por baixo dela uma corrente de energia sinistra, como o zumbido de um fio de alta tensão. "O que estamos procurando aqui?" perguntou Carlos, sua voz soando pequena na vastidão em ruínas. "O ninho", respondeu Marta sem hesitar. "Todo predador tem um lugar onde ele guarda seus troféus e revive suas caçadas. A fera é mais do que um animal. Ela tem memória, e seu lado humano, o que restou dele, ainda está ligado a este lugar." Ela o guiou por um corredor escuro e úmido, cujas paredes estavam cobertas por um limo escorregadio, até uma porta de metal pesado no final. A porta estava marcada com o mesmo símbolo que viram na fotografia. A marca do Twin, o sigilo do lobo. Com um rangido agudo que ecoou pelo corredor, eles a abriram. Uma lufada de ar frio e estagnado os atingiu, carregada com o cheiro de mofo, papel apodrecido e o inconfundível odor metálico de sangue velho, tão impregnado no ambiente que parecia fazer parte do próprio concreto. Era o porão. O feixe da lanterna de Carlos cortou a escuridão, revelando um espaço claustrofóbico. Mais do que um depósito, parecia um santuário profano dedicado à maldição do lobisomem. Troféus, manchados e corroídos, estavam alinhados em prateleiras, parecendo cálices de um ritual sombrio. Flâmulas desbotadas com o emblema do clube pendiam das paredes como estandartes de um culto esquecido. E no centro, uma mesa de madeira tosca, coberta por uma confusão de papéis, mapas e fotografias, exatamente como a de Joaquim, mas com uma aura muito mais recente e volátil. Enquanto Marta examinava os mapas, que mostravam rotas de caça pela mata ao redor da vila, Carlos focou nos papéis. Eram registros antigos do clube, fichas de jogadores, atas de reuniões. Mas espalhados entre eles havia anotações mais sinistras. Eram relatos de lobisomem disfarçados de burocracia. Afastamento por motivos de saúde, desligamento por abandono de posto, desaparecimento súbito. Os nomes se alinhavam com datas que Carlos percebeu com um calafrio, correspondiam a ciclos de lua cheia que remontavam a décadas. O clube não apenas abrigava a maldição, ele a administrava. "Marta, olhe isso." Ele chamou, mas Marta já havia encontrado algo mais importante. Em uma caixa de metal enferrujada sob a mesa, ela descobriu um pequeno caderno de couro, frágil e manchado pela umidade. Ela o abriu e a caligrafia apressada e cada vez mais errática contava uma história que fez o sangue de Carlos gelar. Era o diário do capitão desaparecido, o lobisomem Alfa. "Leia", disse Marta, a voz tensa. Carlos pegou o diário. As primeiras páginas eram normais, cheias da arrogância de um jovem atleta no auge. Mas, então o tom mudou. A iniciação foi estranha. Não era sobre lealdade ao time, era sobre algo mais. Beber do cálice prateado, o juramento sob o emblema. Eles chamam de abraçar o espírito do Twin. Sinto algo diferente, mais forte. A noite não me assusta mais. Eu a desejo. Ele virou a página. A caligrafia estava mais instável. A primeira transformação em lobisomem foi um inferno de dor. Ossos se partindo, pele se rasgando. Pensei que ia morrer. E então a dor se foi. E em seu lugar, poder. Um poder que eu nunca imaginei.
A cidade dormindo, vulnerável, os cheiros, os sons, tudo amplificado. Eu não sou mais um homem, eu sou um caçador. Esta licantropia não é uma doença, é uma ascensão. Aquilo era a prova. Um lobisomem flagrado por suas próprias palavras. Era uma creepypasta lobisomem ganhando vida em suas mãos. Continue, insistiu Marta, seus olhos fixos no rosto de Carlos, medindo sua reação. A última entrada era quase ilegível, as palavras arranhadas na página com uma força desesperada. A fome está vencendo, o homem que eu era é só um eco, um sonho que eu mal consigo lembrar. Eles me veem como um herói, o guardião do pacto. Mas eu sou um monstro que ama sua jaula. Este porão é meu refúgio, onde o homem pode se esconder antes que a fera desperte. Mas a lua está cheia de novo, e a maldição exige seu tributo. Eles me temem, mas eles precisam de mim. Eu sou o protetor e o predador. Eu sou o Twin, e esta noite eu vou caçar. Carlos fechou diário lentamente, o som das páginas se assentando, ecoando no silêncio mortal do porão. O mistério não era quem, mas o quê. O capitão herói do time e a fera assassina eram a mesma entidade, travando uma guerra dentro de um único corpo. Então é ele, disse Carlos, a voz rouca. Ele é a criatura que vimos. Ele é a encarnação atual da maldição, corrigiu Marta. O receptáculo do poder que os fundadores invocaram. E como o primeiro de sua linhagem a aceitar plenamente a transformação, ele é mais forte, mais inteligente, um verdadeiro lobisomem alfa. Carlos, o médico, analisou a situação com uma nova clareza aterrorizante. O diário descreve o ciclo, a luta para manter o controle, a inevitabilidade da transformação. Ele está ciente. Ele não é uma besta irracional. Exato, disse Marta, seu rosto sombrio. E isso o torna infinitamente mais perigoso. Agora temos a confirmação. Não estamos mais investigando. A partir deste momento, somos caçadores de lobisomens. E nosso alvo sabe que estamos vindo. O som de algo pesado se arrastando no andar de cima fez os dois congelarem. Um rangido de madeira, seguido por um silêncio expectante. O ar no porão ficou subitamente mais frio. A caça havia começado. O som de arrastar no andar de cima foi a sentença. O tempo para a investigação havia acabado. O tempo para a sobrevivência havia começado. Carlos sentiu o sangue gelar em suas veias. O ar no porão, já frio e estagnado, pareceu despencar ainda mais de temperatura. Marta não hesitou. Com um movimento rápido, ela guardou o diário em sua bolsa e fez um sinal para Carlos apagar a lanterna. A escuridão que os envolveu era total, um breu aveludado, onde o único som era a respiração ofegante um do outro e o batimento frenético de seus corações. O som lá em cima parou, e esse silêncio era infinitamente mais aterrorizante do que o ruído. Ele sabe que estamos aqui, sussurrou Carlos, a voz tremendo. Ele nos permitiu encontrar o diário, respondeu Marta, a voz firme, cortante. Isso não é só uma caçada, é um jogo. Ele está nos testando. Subiram as escadas do porão com um cuidado infinito, cada passo um risco calculado. Ao emergirem no vestiário, a luz fraca da lua cheia, filtrada pelas nuvens de chuva e pelas janelas sujas, pintava o ambiente em tons de cinza doentio. O estádio estava silencioso, silencioso demais. Até a sinfonia fúnebre do vento nas arquibancadas parecia ter cessado. Era como se a própria noite estivesse prendendo a respiração. Eles saíram para o relento, a chuva fina e constante, começando a encharcá-los. O caminho de volta para o Ford de Carlos foi a caminhada mais longa de sua vida. Cada sombra parecia se contorcer. Cada poça d'água refletia a lua como um olho vigilante. Ao chegarem ao carro, o alívio que Carlos esperava sentir foi substituído por um nó de gelo no estômago.
Os 4 pneus do Ford estavam rasgados, as laterais abertas com a mesma precisão brutal das feridas no corpo da jovem. 3 sulcos paralelos em cada pneu. A assinatura da fera. Ele nos encurralou, disse Carlos, a percepção atingindo-o com força. Isso é tático, ele é inteligente. Eu lhe disse, ele é um lobisomem alfa, confirmou Marta. Metade homem, metade monstro, com a astúcia de um e a fúria do outro. Foi então que o som cortou o ar. Um grito, não de terror, mas de fúria e dor, vindo do coração da vila. A voz era inconfundível. Tonhão. Sem uma palavra, eles correram. A lógica de Carlos gritava que era uma armadilha, mas o instinto de proteger, a fibra moral que o fez se tornar médico, era mais forte. Eles correram pelas ruas de paralelepípedos escorregadios, a luz da lanterna de Marta dançando à frente deles. O cheiro forte e selvagem de animal molhado e sangue fresco se tornou mais forte a cada passo, um farol olfativo que os guiava para o confronto. Eles o encontraram em uma pequena praça perto da mercearia de Isaura. Tonhão estava de joelhos, o ombro sangrando profusamente, mas ele segurava um pé de cabra de ferro, a postura desafiadora de um guerreiro ferido, mas não derrotado. Ele havia seguido os rastros, tentado proteger seu território. E a fera o havia emboscado. Das sombras de um beco, ela emergiu. E a realidade da criatura era 1000 vezes mais aterrorizante do que qualquer conto de terror. Era enorme, sua silhueta recortada contra a escuridão, a meio caminho de uma transformação em lobisomem completa. O corpo era uma paródia grotesca da forma humana, coberto por um pelo negro e espesso, molhado pela chuva. As garras, longas e curvas como foices, arranhavam o concreto produzindo faíscas. E os olhos... Os olhos eram 2 brasas de ódio incandescente, fixos neles. Não havia nada de animal ali. Apenas uma inteligência malevolente. O ataque de lobisomem foi de uma velocidade estonteante. Em um piscar de olhos, a criatura cruzou a praça, um borrão de fúria negra. Tonhão, com um rugido, tentou acertá-la com o pé de cabra, mas a fera se esquivou com uma fluidez sobrenatural e o golpeou com as costas da mão. O impacto soou, como um poste de telégrafo se partindo. Tonhão foi arremessado contra a parede de uma das casas, caindo inerte. "Carlos, para trás!" gritou Marta. Ela se moveu, não para atacar, mas para se posicionar. De sua bolsa, ela tirou algo que brilhou sob a luz da lua. Um pequeno amuleto de prata, gravado com o mesmo sigilo do Twin. Ela o segurou à frente, como um escudo. "Esta é a sua marca", ela gritou para a criatura. "Lembre-se do pacto. Lembre-se do homem que você era." A fera parou. A poucos metros dela, uma série de rosnados guturais escapou de sua garganta. Por um instante, pareceu haver uma luta interna. A cabeça se contorceu e um som que era meio rosnado, meio gemido humano, ecoou pela praça. Era um vislumbre da licantropia em ação, a guerra entre o homem e o monstro. Mas o momento passou. Com um rugido que fez as janelas vibrarem, a criatura avançou sobre Marta. Carlos agiu por puro instinto. Ele não era um guerreiro, era um médico. Mas ele viu a trajetória da criatura e a vulnerabilidade de Marta. Ele se jogou contra ela, empurrando-a para fora do caminho. As garras da fera que visavam o coração de Marta rasgaram o braço e o ombro de Carlos, abrindo sua carne até o osso. A dor foi uma explosão de fogo branco. Ele caiu, o sangue quente jorrando de sua ferida. A criatura se ergueu sobre ele, o hálito fétido de carne crua e morte envolvendo-o. Ele olhou nos olhos vermelhos da besta e viu o abismo. Viu a fome sem fim. "Bala de prata", sussurrou Marta, caída ao lado dele, o amuleto ainda em sua mão. É a única das lendas que é verdade. Uma das poucas fraquezas do lobisomem nascido do pacto. Mas eles não tinham nenhuma. Quando a fera abriu suas mandíbulas para o golpe final,
Um uivo de lobo cortou a noite. Mas não veio dela. Veio de longe, da direção da mata. Um chamado, um desafio. A criatura congelou, a cabeça erguida, ouvindo. Uma hesitação. O chamado soou novamente, mais insistente. Com um último rosnado de frustração dirigido a eles, a fera se virou e, com 3 saltos poderosos, desapareceu de volta nas sombras das quais viera. Carlos ficou caído, a dor latejando em seu braço, o sangue se misturando com a água da chuva no chão. Ele havia sobrevivido. Mas enquanto sentia a ferida queimar, uma pergunta aterrorizante começou a se formar em sua mente de médico. O que acontece quando se é mordido por um lobisomem real? A caçada daquela noite podia ter acabado, mas para ele uma nova e terrível maldição poderia estar apenas começando. A dor no braço de Carlos era uma estrela de fogo líquido, irradiando de sua carne rasgada e envenenando cada fibra de seu ser. O recuo da praça para a casa de Joaquim foi um borrão de agonia, guiado pela mão firme de Marta em seu braço bom e pelo som arrastado de Tonhão, que mancava corajosamente atrás deles, usando o pé de cabra como uma muleta improvisada. Carlos, o médico, estava acostumado à dor, a dos outros. Esta era diferente. Não era uma dor limpa, anatômica. Era uma dor viva, pulsante, que parecia carregar uma vontade própria, uma malevolência que se infiltrava em sua corrente sanguínea. Eles irromperam pela porta da casa de Joaquim, não como investigadores, mas como refugiados de uma zona de guerra. O cheiro de sangue fresco e chuva que trouxeram consigo era uma profanação no santuário de ervas secas e fumaça de cachimbo. Joaquim estava de pé, esperando ao lado da lareira, como se tivesse testemunhado toda a batalha em sua mente. Seus olhos profundos não mostraram surpresa, apenas uma tristeza antiga e resignada. A fera provou do seu sangue, doutor, ele disse, a voz um cascalho. Não era uma pergunta, era uma declaração de fato. Marta ajudou Carlos a se sentar na cadeira mais próxima, enquanto Tonhão desabava em um banco com um gemido de dor. O ombro dele está deslocado, as costelas talvez quebradas, disse Marta, apontando para Tonhão. Mas a ferida do doutor, Joaquim, eu nunca vi uma assim. Enquanto Marta cuidava das lesões mais óbvias de Tonhão, Joaquim se aproximou de Carlos. O velho curandeiro pegou o braço ferido de Carlos com uma gentileza que desmentia a força em seus dedos calejados. Ele examinou as lacerações sob a luz do lampião. 3 sulcos profundos, as bordas já inflamadas e com uma coloração escura e doentia. A ferida não sangrava profusamente. Em vez disso, uma secreção escura e oleosa escorria lentamente. Isto não é uma ferida comum, murmurou Joaquim. A saliva da besta carrega a maldição. Ela foi plantada. Plantada? Carlos repetiu, a voz rouca pela dor e por um pânico crescente. O que isso quer dizer? Eu vou me transformar? A pergunta saiu como um sussurro, uma heresia que ele nunca pensou que pronunciaria. Ele estava perguntando seriamente sobre a realidade da transformação em lobisomem. Joaquim não respondeu imediatamente. Ele se moveu por seu cômodo, pegando potes de cerâmica, um pilão de pedra e pequenos sacos de pano. O tratamento começou, e era um ritual em si. Ele limpou a ferida não com álcool, mas com uma infusão escura e fumegante que cheirava a terra e a raízes amargas, e que queimava como fogo líquido. Carlos rangeu os dentes, o suor escorrendo por sua testa. A dor era excruciante, mas algo mais estava acontecendo. Um calafrio violento o sacudiu, seus dentes batendo incontrolavelmente, apesar do calor do fogo. Febre, rápida e brutal. Existem muitos tipos de lobisomens, doutor, disse Joaquim, enquanto moía ervas secas até formar um pó esverdeado. Alguns nascem com a maldição, outros a buscam, mas os que são criados por uma ferida
são os mais instáveis. A questão de como virar lobisomem não é simples. Um arranhão pode não ser nada. Uma mordida é quase uma certeza. Mas uma ferida como a sua, uma ferida feita com intenção por um lobisomem alfa, isso é um convite. Ele aplicou o pó na ferida de Carlos, e a sensação foi como ser marcado com ferro em brasa. Carlos gritou, o som abafado por seu punho cerrado. E então, a transformação interna começou. Sua audição se aguçou a um nível doloroso. O som da chuva lá fora não era mais um murmúrio, era uma cascata de agulhas de vidro. O crepitar do fogo soava como uma floresta inteira sendo consumida pelas chamas. O cheiro das ervas de Joaquim, antes pungente, tornou-se uma sinfonia avassaladora de centenas de aromas distintos, cada um contando a história da terra de onde foi colhido. A luz do lampião feria seus olhos, suas pupilas se contraindo em agonia. Seu corpo estava se rebelando, seus sentidos se tornando armas apontadas para si mesmo. A licantropia não era apenas uma mudança de forma, era uma destruição da percepção humana. Fechou os olhos, mas não encontrou escuridão. Em vez disso, flashes de imagens violentas assaltaram sua mente. Uma corrida frenética por uma floresta escura, o vento assobiando em suas orelhas, o cheiro de medo de um cervo, a alegria selvagem e primordial da caça, o sabor quente e metálico de sangue fresco em sua língua. Eram memórias que não eram suas, eram os ecos da fera, que agora viviam em seu sangue. A febre é o primeiro sinal, disse a voz de Marta, parecendo vir de muito longe. É a batalha, seu corpo lutando contra a maldição, sua humanidade lutando contra o monstro. Carlos abriu os olhos, o pânico tomando conta. Façam parar, ele implorou a voz quebrada. Eu sou um médico, eu sei o que é uma infecção. Isso não é normal. Joaquim o segurou pelos ombros, seu olhar firme forçando Carlos a encará-lo. Ouça-me. Uma vez ouvi um relato de lobisomem de um caçador que foi arranhado como o senhor. Ele lutou. Ele se agarrou às memórias de sua família, ao sabor do pão, ao calor do sol em seu rosto. Ele se recusou a deixar a fera vencer. A maldição é uma semente, doutor. Ela precisa de solo fértil para crescer. Não dê a ela o solo do seu medo. Mas o medo era tudo o que Carlos tinha, e a dor, e as visões. Um uivo de lobo fantasma ecoou em sua mente, um som que ele sentiu em seus ossos, em sua alma. A história real de lobisomem não era algo que se lia em um livro. Era uma agonia que se vivia segundo a segundo, enquanto seu próprio corpo se tornava uma casa assombrada. Ele olhou para suas mãos esperando, temendo, vê-las se contorcer, os pelos crescendo, as unhas se transformando em garras. Nada aconteceu, mas ele podia sentir a energia alienígena pulsando em sua ferida, uma contagem regressiva silenciosa para a próxima lua cheia. A transformação não seria um evento único e dramático, seria uma guerra de atrito, travada no campo de batalha de sua própria carne e sanidade. E ele tinha a terrível sensação de que estava perdendo. A noite avançava, mas dentro da pequena casa de Joaquim, o tempo parecia ter congelado em um estado de vigília febril. A tempestade lá fora havia se acalmado, dando lugar a uma chuva fina e persistente que tamborilava no telhado como os dedos de um esqueleto. O ar no cômodo estava denso, com o cheiro de ervas curativas, sangue seco e o medo palpável de 4 pessoas encurraladas. Eles não eram heróis de contos de terror. Eram um médico, uma guardiã do folclore, um curandeiro e um jogador de futebol, todos feridos, todos aterrorizados, a única linha de defesa de uma vila adormecida contra um pesadelo que caminhava. A febre de Carlos ia e vinha em ondas, cada uma trazendo calafrios violentos e uma clareza mental afiada e dolorosa.
A ferida em seu braço, agora enfaixada com panos embebidos na pasta de ervas de Joaquim, latejava em sincronia com seu coração, um lembrete constante da maldição que agora corria em suas veias. A pergunta se ele se tornaria um lobisomem de verdade não era mais uma questão de crença, mas de tempo. A próxima lua cheia era o seu cadafalso. Não podemos esperar, disse Carlos, a voz rouca quebrando o silêncio. Ele estava olhando para o livro do pacto, aberto sobre a mesa, sua mente médica faminta por dados, por uma solução. Esperar significa que eu me torno o próximo problema. Precisamos de um plano. Precisamos saber como matar um lobisomem. A palavra matar pairou no ar, crua e definitiva. Marta, que estava limpando a lâmina de uma antiga adaga ritualística com um pano, ergueu o olhar. Seus olhos encontraram os de Carlos, e pela primeira vez ele viu nela não apenas a guardiã do conhecimento, mas uma guerreira. Matar a fera não é o suficiente, disse ela. Outra tomará seu lugar. O pacto exige um guardião. O que precisamos é quebrar a maldição do lobisomem em sua fonte. E o livro nos diz como. Ela apontou para uma página no Grimório. Era um diagrama complexo, mostrando a capela no centro, o estádio e outros pontos da vila conectados por linhas de poder. A origem do lobisomem desta linhagem é o pacto de sangue, o ritual de sacrifício, e a única maneira de desfazê-lo é com um contra-ritual. Precisamos atrair a fera de volta para o local do pacto original, a capela, e usar os símbolos do livro para cortar sua conexão com a terra. Tonhão, que estava sentado em um canto, o ombro enfaixado, rosnou. Símbolos? Rituais? Eu vi o que aquele monstro fez. Nós precisamos de armas, precisamos de fogo, de algo que o machuque de verdade. E vamos precisar, concordou Joaquim, falando pela primeira vez em quase uma hora. Ele estava recarregando seu cachimbo, o movimento lento e deliberado. O ritual precisa de tempo, tempo que a fera não nos dará. O livro confirma as fraquezas do lobisomem que a mitologia conta. A bala de prata o queima como ácido. O fogo o apavora, pois é a única coisa que pode purificar sua carne amaldiçoada. Mas essas coisas são ferramentas para subjugá-lo, não para destruí-lo. A alma dele está ancorada no pacto. A mesa de Joaquim se tornou a sala de guerra. O mapa da vila foi estendido. Com o diário do capitão, eles tinham uma visão da psicologia do monstro. Com o livro do pacto, tinham o conhecimento sobrenatural. E com Tonhão e Carlos, tinham um vislumbre desesperado do que era necessário para enfrentar a criatura fisicamente. Ele é inteligente, disse Carlos, sua mente analítica assumindo o controle, uma forma de combater o pânico. Ele nos encurralou no estádio. Ele está caçando, mas também está protegendo seu território. O porão é o seu ninho, a capela é o seu templo. Ele não vai gostar que estejamos profanando seus lugares sagrados. Então é essa a isca, disse Marta, um brilho perigoso em seus olhos. Nós não vamos atrás dele. Nós o trazemos até nós. Nós o forçamos a vir defender o coração de seu poder. O plano começou a tomar forma, uma fusão desesperada de tática militar e ritual do folclore brasileiro. Joaquim prepararia os símbolos e o círculo de contenção na capela. Tonhão, com seu conhecimento da vila, criaria distrações, barreiras de fogo para canalizar os movimentos da fera. Marta seria a executora do ritual, a única que conhecia as palavras e os gestos. E Carlos? Ele era a peça coringa. A ferida o conectava à fera. Ele podia sentir lampejos de sua presença, uma sensação de estar sendo observado mesmo dentro da casa. Ele era um detector, e se o pior acontecesse, ele era uma bomba-relógio. Precisamos de prata, disse Carlos, a voz firme. Mesmo que não tenhamos balas, qualquer pedaço de prata pode ser uma arma.
pode nos dar os segundos de que Marta precisa. A caçada estava definida. Eles não eram mais vítimas, se escondendo. Haviam se tornado, por necessidade, uma equipe de caçadores de lobisomens. Marta com seu conhecimento, Joaquim com sua fé, Tonhão com sua força e Carlos com sua mente e a maldição pulsando em seu sangue. Enquanto discutiam os últimos detalhes, Carlos sentiu um calafrio que não era da febre. Um dos flashes de memória da fera o atingiu, mais forte e claro do que nunca. Não era uma memória de caça, mas de algo diferente. Era uma imagem do porão do estádio, do diário aberto. A fera estava observando não a eles, mas ao seu próprio passado, ao homem que fora. E na imagem, Carlos sentiu uma emoção avassaladora que não era fúria ou fome. Era uma tristeza profunda, uma solidão de décadas. O monstro que eles estavam prestes a confrontar não era apenas uma máquina de matar. Era uma alma aprisionada. E essa percepção, essa fagulha de empatia pelo seu próprio algoz, assustou Carlos mais do que qualquer outra coisa naquela noite, porque ele sabia que, se falhassem, aquele seria o seu futuro. A capela abandonada, antes um túmulo de segredos, havia se tornado uma fortaleza sitiada. Sob a orientação de Joaquim, que não podia mais lutar, mas cuja mente era a arma mais afiada que possuíam, eles transformaram o espaço profanado em um campo de batalha ritualístico. A chuva havia parado, e a lua cheia, agora cruelmente clara, derramava sua luz fria através dos buracos no telhado, iluminando a cena com um brilho de necrotério. No centro da nave, Marta terminava de desenhar um grande círculo no chão de pedra, usando uma mistura de sal grosso e um pó cinzento de ervas moídas que Joaquim lhe dera. Dentro do círculo, ela inscrevia símbolos do livro do pacto, uma caligrafia arcana que parecia vibrar, com uma energia própria sob a luz da lua. Tonhão, o rosto uma máscara de determinação sombria, posicionava latas de querosene em pontos estratégicos do lado de fora do círculo, criando uma barreira de fogo potencial. Cada movimento seu era rígido, dolorido, mas ele não fraquejava. Carlos ajudava como podia, a dor em seu braço um fogo constante, a febre transformando o mundo em um delírio pulsante. Sua ferida o conectava à noite, à fera. Ele podia senti-la se aproximando. Não era um som, mas uma pressão crescente no ar, uma vibração em seus ossos, a fúria do lobisomem alfa se acumulando como uma tempestade. Ele segurava uma adaga de prata que pertencera ao avô de Marta, a única arma de prata que possuíam. O metal frio em sua mão febril era a única coisa que parecia real. "Ele está vindo", anunciou Carlos, a voz baixa. "Está perto." Como se em resposta, um uivo de lobo ecoou à distância. Mas este era diferente. Não era um som de caça, era um rugido de fúria territorial. Um rei desafiado em seus domínios. "Acendam", ordenou Marta. Tonhão não hesitou. Ele riscou um fósforo e jogou-o em uma trilha de querosene. As chamas explodiram com um whoosh gutural, erguendo-se em uma parede de luz laranja e calor que empurrou a escuridão para trás. A capela foi subitamente iluminada por um fogo dançante que fazia os afrescos distorcidos nas paredes parecerem se contorcer em agonia. Eles esperaram, o silêncio que se seguiu quebrado apenas pelo crepitar das chamas. Então, o som, o estalar de árvores sendo partidas, um rosnado tão baixo e profundo que parecia vir do próprio chão. E então, a porta da capela, a madeira antiga e frágil, explodiu para dentro em uma chuva de farpas e poeira. A fera entrou. Era maior e mais terrível do que antes. A proximidade do ritual parecia tê-la fortalecido, sua forma mais definida, menos humana, mais monstro. A luz do fogo refletia em seu pelo negro e em suas presas expostas.
Seus olhos vermelhos não eram mais apenas brasas, eram poços de ódio líquido, focados em um único ponto, Marta, de pé no centro do círculo. Com um rugido que abalou a estrutura da capela, a criatura avançou. Mas ao atingir a barreira de chamas, ela recuou com um guincho de dor e fúria. O fogo a feria, a assustava. Ela circulou a parede de fogo, procurando uma brecha, uma torrente de rosnados borbulhando em seu peito. "Ela não vai cruzar", gritou Tonhão. "Ela vai", disse Carlos, a febre emprestando uma estranha clareza à sua voz. "Ela não pode deixar que o ritual se complete. É uma ameaça direta a ela." Como se entendesse suas palavras, a fera recuou, tomou impulso e saltou. Ela voou sobre as chamas, uma sombra alada de garras e presas, e aterrissou com um impacto esmagador bem no centro do círculo ritualístico, a poucos metros de Marta. O pó de ervas e sal explodiu para o alto com sua chegada. O ataque de lobisomem foi imediato. A criatura se lançou sobre Marta, mas Tonhão, com um grito de guerra, foi mais rápido. Ele atirou uma das latas de querosene restantes, que se espatifou no chão perto da fera. O líquido se espalhou e, em segundos, as chamas do perímetro saltaram para dentro, envolvendo as pernas do monstro em fogo. A fera gritou, um som de agonia pura que era parte animal, parte humano. O cheiro de pelo queimado encheu o ar. A dor a enlouqueceu. Ela se virou para Tonhão, ignorando Marta por um instante, e o atacou com uma velocidade cega. As garras rasgaram o peito de Tonhão, jogando-o para trás como uma boneca de meio pano. Ele caiu fora do círculo, o sangue jorrando de feridas profundas. "Marta, agora!" gritou Carlos. Enquanto a fera estava distraída, Marta começou o ritual. Ela ergueu a adaga de prata e começou a entoar em um dialeto antigo as palavras do livro do pacto. A luz da lua, vinda do buraco no teto, pareceu se concentrar nela, envolvendo-a em um brilho prateado. O círculo no chão começou a brilhar com uma luz azulada fraca. A fera, sentindo o poder do ritual, virou-se para ela, o fogo em suas pernas se extinguindo. Com a fúria renovada pela dor, ela se preparou para o golpe final. Carlos viu o que ia acontecer. Marta estava vulnerável, focada no encantamento. A maldição em seu próprio sangue gritava em sintonia com a fúria da criatura, mas a vontade do médico era mais forte. Ele correu para a frente, colocando-se entre a fera e Marta. Ele segurou a pequena adaga de prata com as duas mãos, uma oferta patética contra aquele titã de garras. A fera o atingiu, não com as garras, mas com a força de um ariete. O impacto lançou Carlos para o ar. Mas no momento da colisão, ele conseguiu cravar a adaga de prata no ombro do monstro. A prata sibilou ao contato com a carne amaldiçoada. A fera deu um uivo agudo de dor, diferente de todos os outros. Não foi um rugido, foi um grito. E naquele som, Carlos ouviu o eco do capitão, o homem perdido dentro do monstro. A distração, o segundo de dor da prata, foi o suficiente. "Agora!" gritou Marta e cravou sua própria adaga ritualística no chão, no centro exato do círculo, completando a última palavra do encantamento. O círculo explodiu em luz azul. A fera foi erguida no ar, envolta em correntes de energia crepitante. Seu corpo começou a se contorcer violentamente. A transformação em lobisomem estava se revertendo, mas de forma destrutiva. A carne e o pelo pareciam se dissolver em fumaça negra, os ossos estalavam e se quebravam. Por um instante fugaz, através da fumaça e da luz, Carlos viu um rosto humano, o rosto do capitão na fotografia, os olhos cheios de agonia e gratidão. Então, com um último suspiro que soou como o vento escapando de uma caverna, a criatura se desfez. A fumaça negra subiu em direção ao buraco no telhado e se dissipou na luz da lua. O silêncio que caiu na capela era absoluto.
No chão, onde a fera estivera, restava apenas uma pilha de cinzas escuras e a adaga de prata de Carlos, brilhando. A maldição estava quebrada. Mas enquanto Carlos, com o corpo quebrado, olhava para Tonhão, sangrando e, talvez morrendo do outro lado da capela, ele entendeu. O preço da vitória era pago com a dor daqueles que lutavam. E a sua própria ferida, a semente da maldição, ainda queimava em seu braço, um lembrete silencioso de que a noite ainda não havia acabado. O silêncio que se seguiu à destruição da fera era mais profundo do que a simples ausência de som. Era um vácuo, um silêncio pesado que absorvia o eco da batalha e o crepitar moribundo das chamas. A luz azul do ritual se desvaneceu, devolvendo à capela a sua paleta de cinzas e ao brilho prateado e indiferente da lua cheia. No chão, onde um monstro de pesadelo estivera momentos antes, restava apenas uma pilha de cinzas escuras que o vento suave, entrando pela porta estilhaçada, começava a dispersar. A longa e sangrenta história de lobisomem do capitão do Twin havia finalmente chegado ao fim. Por um instante, Carlos ficou paralisado, seu corpo gritando de dor, sua mente entorpecida pelo que acabara de testemunhar. A adrenalina que o sustentara evaporou, deixando-o com o peso esmagador de seus ferimentos e de uma exaustão que parecia vir da alma. Mas então, um som fraco e gorgolejante o tirou de seu torpor. Tonhão. Ignorando a dor lancinante em seu braço, Carlos tropeçou para fora do círculo ritualístico, seus instintos de médico sobrepujando o choque. Ele caiu de joelhos ao lado do corpo maciço de Tonhão. As feridas em seu peito eram cavernas escuras e profundas, de onde o sangue fluía em um ritmo alarmante. Marta, luz! Preciso de luz! Ele gritou, a voz rouca. Marta, pálida e trêmula, mas com a compostura retornando, aproximou-se com o lampião. Carlos rasgou a própria camisa com os dentes e as mãos, criando bandagens improvisadas. Seu cérebro clínico assumiu o controle, um refúgio de lógica no meio da loucura. Pressão direta. Ele está com hemotórax. O pulmão deve ter sido perfurado. Precisa de um hospital agora. Suas mãos, cobertas de sangue, trabalhavam com uma precisão febril. Ele estava salvando uma vida, o ato mais fundamental que conhecia, e isso o ancorava à realidade. Enquanto ele trabalhava, uma sensação estranha começou a se espalhar por seu braço ferido. A dor ardente e sobrenatural, o pulsar da maldição do lobisomem, estava diminuindo. A energia alienígena que o invadira estava recuando, deixando para trás uma dor limpa, física, a dor familiar de carne e músculo rasgados. Ele olhou para a ferida. A coloração escura e doentia estava desaparecendo, dando lugar ao vermelho vivo de um ferimento normal. Marta, o que está acontecendo? Ele perguntou sem desviar a atenção de Tonhão. A queimação está parando. Marta se ajoelhou ao seu lado, observando a ferida com um olhar atento. O pacto está quebrado, disse ela, a voz baixa, cheia de um cansaço infinito. A maldição não tem mais uma âncora de poder. A linhagem do lobisomem alfa foi extinta. O que ele passou para você, a semente, não tem mais solo para crescer. Está morrendo. Um alívio tão profundo e avassalador atingiu Carlos que ele quase desmaiou. A sentença de morte, a terrível espera pela sua própria transformação em lobisomem, havia sido revogada. Ele não se tornaria um lobisomem real. A licantropia não o reivindicaria. Depois do que pareceu uma eternidade, eles conseguiram estancar o pior do sangramento de Tonhão. Ele estava inconsciente, sua respiração fraca, mas estava vivo. A vitória teve um preço, mas não o preço final. Carlos finalmente se permitiu sentar, as costas contra a parede fria da capela. Ele olhou para a destruição ao redor, para as cinzas no chão, para o sangue em suas mãos.
O mundo da ciência, com suas regras e certezas, parecia uma lembrança distante de uma vida anterior. Ele havia cruzado uma fronteira e sabia que nunca poderia voltar completamente. A questão, será que lobisomens existem? Fora respondida para ele da forma mais brutal e definitiva possível. Então, acabou? Ele perguntou a Marta, que estava sentada perto dele, observando a lua. A maldição de Sorocaba acabou, ela confirmou. A dívida de sangue foi paga. A fera não caçará mais nestas terras. O folclore brasileiro hoje perdeu um de seus monstros. E eu? Ele perguntou, olhando para a cicatriz que já se formava em seu braço. 3 linhas paralelas que ele levaria para sempre. O que acontece comigo agora? Como eu volto a ser apenas um médico? Marta se virou para ele e havia um traço de sorriso triste em seus lábios. Você nunca mais será apenas um médico. Você sobreviveu ao ataque de lobisomem. Você olhou nos olhos do sobrenatural e não desviou o olhar. A maldição se foi, mas a memória dela permanece em seu sangue. Você sempre sentirá quando a noite não estiver certa. Sempre saberá quando algo que não pertence a este mundo estiver por perto. Você não carrega mais a doença, doutor, mas carrega a cicatriz. E a cicatriz sempre se lembrará da ferida. Carlos olhou para a lua cheia, o mesmo orbe celestial que havia iluminado o horror no início da noite. Mas agora ele não a via com medo. Ele a via com uma nova e terrível clareza. Ele via a beleza e o perigo, a luz e as sombras que ela comandava. Ele havia começado a noite como um homem que acreditava apenas no que podia tocar e dissecar. E a terminava como um homem que sabia que o universo era infinitamente maior e mais estranho do que seus livros de medicina jamais poderiam descrever. O silêncio na capela era agora um silêncio de paz. A vila lá fora estava segura. O ciclo de violência havia terminado. Mas para Carlos Eduardo Santos, um novo ciclo estava apenas começando. Um ciclo de convivência com o conhecimento de que os contos de terror são, às vezes, histórias reais e que ele, por uma noite fatídica, havia sido um de seus personagens. A ferida em seu braço parou de doer, mas ele sabia que, de certa forma, ela coçaria para sempre. A história de lobisomem de Sorocaba chegou ao fim, mas as sombras nunca desaparecem por completo. O que você achou da jornada de Carlos? Acha que a maldição realmente se foi para sempre? Inscreva-se no canal Sombras do Terror, ative as notificações e junte-se à discussão nos comentários. Compartilhe suas teorias e nos diga qual lenda do lobisomem do folclore brasileiro você quer ver a seguir, porque o medo nunca dorme.